Não fique esperando a condição ideal para você agir, para você fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje no nosso devocional, e a nossa meditação está aqui baseada no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11 e no versículo de número 4, que vai nos dizer o seguinte: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Olha que coisa séria isso aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala justamente sobre isso, sobre alguém que fica só olhando para o vento. Ah, mas será que o vento tá bom? Ah, mas eu acho melhor não plantar hoje, vai que muda o vento, vai que vem uma tempestade, acho que eu vou deixar para plantar amanhã. Aquele que fica olhando para a nuvem. Ih, rapaz, mas tá vindo umas nuvens pretas ali, não sei, acho que vai chover, acho que é melhor não plantar hoje. Ah, quem sabe semana que vem eu planto. E acontece que, como a Bíblia diz, a pessoa nunca vai colher, porque a pessoa fica esperando sempre, sabe, o clima ideal, a condição ideal para agir, e a grande verdade é que a gente não pode ficar esperando a condição ideal, porque senão nós nunca vamos semear e, consequentemente, nós nunca vamos colher. E tem muita gente paralisada, parada justamente por conta disso. Sabe, a pessoa às vezes tem um sonho de abrir o seu negócio, de abrir a sua empresa, mas fica olhando e pensando, ah, mas será que agora é a hora? Será que agora é o momento? Ah, eu não sei se o mercado tá bom para isso, eu não sei, talvez seja melhor esperar mais, eu ouvi falar, alguém disse que não tá muito bom, e aí a pessoa não age, a pessoa não faz. Né? A pessoa tem o desejo até de estudar, de fazer uma faculdade, fazer um curso, se profissionalizar em algo, e a pessoa diz, então, eu não sei se agora é a hora, né? Porque está acontecendo umas coisas na minha vida, eu acho que, né, esperar um tempo aí que as coisas estão mais calmas, né? E tal. E quando que a pessoa vai fazer? Nunca, em momento algum. Então nós precisamos tomar cuidado para que isso não venha nos paralisar, para que isso não venha nos parar. Essa questão de ficar olhando para o vento, de ficar olhando para as nuvens, de ficar aguardando, esperando a melhor condição. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia vai dizer quando estão os discípulos no barco e eles estão enfrentando uma grande tempestade. E daqui a pouco eles olham e vem alguém se aproximando, a princípio ficam com medo, pensam que é um fantasma, começam a gritar. E aí Jesus vai dizer, olha, fiquem calmos, sou eu, não tenho medo. E o Pedro então grita lá de dentro do barco, se és tu, me faz ir ter contigo andando sobre as águas. E a resposta então de Jesus é, vem, pode vir. Você já imaginou se o Pedro fosse alguém, como a Bíblia está dizendo aqui, alguém que ficasse olhando para o vento, para as nuvens, alguém que ficasse esperando a condição ideal, ia dizer, não, Jesus, andar sobre as águas até beleza, mas precisa ser no meio de uma tempestade, Jesus? Não, deixa essa tempestade se acalmar, deixa a coisa melhorar, aí sim eu vou andar. Ele nunca teria andado sobre as águas, né? Ou você já imaginou, vamos falar, já que a gente está falando do Pedro, falar de um outro episódio, né? Que a princípio ele até age assim, quando Jesus diz para ele, olha, volta lá e lança a sua rede para pescar. E ele a princípio vai dizer assim, Senhor, eu pesquei a noite toda e eu nada apanhei. Eu já tentei, eu já fiz, não deu certo. Se de noite, que é a condição melhor para se pescar, não pesquei nada, quem dirá de dia? Só que quando ele fala isso, ele para um pouquinho e aí ele diz algo interessante, diz assim, mas porque o Senhor está mandando, eu vou. E foi, e teve, então, aquilo que ficou conhecido na Bíblia com a pesca maravilhosa. Por quê? Porque não ficou esperando o vento, não ficou olhando para o vento, para a nuvem. Não, se é o Senhor que está falando, então eu vou fazer. Ainda que a condição não seja melhor, ainda que esteja no meio de uma tempestade, mas eu vou andar sobre as águas. Ainda que eu já tenha tentado a noite toda e nenhum resultado, mas porque o Senhor está mandando, agora eu vou e agora o resultado virá. Então que eu e você possamos ter essa fé, essa ousadia, essa intrepidez e não ficar com medo e não ficar, sabe, sempre esperando a condição ideal, porque a condição ideal pode ser que nunca apareça, pode ser que nunca chegue.
Tem gente que não casa porque fica esperando a condição ideal. Não, que agora estou meio sem dinheiro, não, quem sabe, não, que agora estou fazendo a faculdade, não, porque agora eu consigo emprego, não, porque agora estou esperando uma promoção. Daqui a pouco, meu irmão, a pessoa está aposentando e não casou. Mas por quê? Porque fica esperando a condição ideal. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender essa verdade. Que aquele que fica olhando para o vento, olhando para as nuvens, ele não semeia e, por conseguinte, ele não colhe. Se nós quisermos colher, nós vamos precisar plantar. E nem sempre vai haver a condição ideal para nós plantarmos. Aí, falando de colheita e plantação, me vem à cabeça Isaac, que ele começa a semear quando? Num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de escassez, onde ele mais precisava da semente, mas ele decide pegar pelo menos uma parte daquela semente e ir semeando, e o resultado não vinha, mas ele continuou semeando. E aí a Bíblia vai dizer que depois de um ano ali semeando, então ele recebe uma colheita tão abençoada que ele colheu 100 vezes mais tudo aquilo que ele havia plantado. Então que eu e você possamos aprender com essa palavra de hoje. Não fique esperando a condição ideal. Talvez você diga, olha pastor, esse momento não é o momento ideal, mas Deus colocou algo no teu coração, sabe? Deus está dizendo para você, lá como diz para o Pedro, vem, ou está dizendo, vai lá, lança a tua rede. Meu irmão, faça, não espera a condição ideal, porque Deus faz a pessoa caminhar até no meio de uma tempestade, sobre as águas até no meio de uma tempestade. Deus faz com que a pessoa tenha uma pesca maravilhosa até quando o mar não tapa peixe. Deus faz maravilhas quando a gente decide crer na palavra dele em nome de Jesus. Então guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar agora com você sobre esse entendimento, sobre essa palavra em nome de Jesus. Se for possível, feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. É momento de oração. Pai, graças nós te damos pela tua palavra, Pai, que veio para nos ensinar. E quantas vezes nós nos paralisamos, nós nos sabotamos, porque ficamos esperando o tempo ideal, a hora ideal. E a hora ideal é a hora que o Senhor fala, que o Senhor diz, vem, ainda que seja no meio de uma tempestade, ainda que o mar não esteja para peixe, e que possamos ser sensíveis à tua voz, semear a nossa semente, crer, Pai, e ter essa colheita abençoada que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluias. Que possamos viver essa palavra e com certeza vamos a experimentar grandes milagres, grandes maravilhas da parte do Senhor, como pesca maravilhosa, como andar sobre as águas, como coisas grandes que Deus tem para nós em nome de Jesus. Desejo a todos um excelente dia na presença de Deus. Um forte abraço. Tchau!